paz do Senhor Jesus, amados. São Mateus capítulo 21, verso 22. Temos, ao longo dessas semanas aí, citado este versículo em algumas ocasiões, não é? São Mateus capítulo 21, verso de número 22. Aliás, leremos o 21 e o 22. Diz assim a palavra: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Toda a igreja? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Outra vez, bem forte, todos, agora. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amado Pai, nos rendemos à autoridade da Tua palavra, nos submetemos ao poder inspirativo do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ilumina, Senhor, a nossa mente, dai-nos o discernimento necessário para falar a Tua palavra. Que a Tua igreja de bom grado acolha nesta noite, receba nesta noite a Tua palavra e ela tenha livre curso em nosso meio. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, que nenhum obstáculo, nenhum impedimento venha, Senhor, atrapalhar a boa e perfeita exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Podeis assentar, meus amados. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. É uma palavra afirmativa do Senhor Jesus. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, diante daquele fato, não é, ocorrido com a figueira infrutífera. Os discípulos se maravilharam daquela situação, daquele fato. A figueira tinha secado imediatamente, e Jesus então, após a admiração dos discípulos, ele nos traz esta afirmativa sobre a oração, esta declaração sobre a oração. Ele diz que se não duvidardes e se creres, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu tenho dito aqui, repito, é oportuno novamente dizer que, por que nós oramos? Se alguém nos indagar, se alguém nos perguntar, por que nós oramos? Nós oramos porque nós cremos. Diga após mim, nós oramos porque nós cremos. É o que está claro. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Por que nós oramos? Porque nós cremos, não é? Nós cremos, por isso nós oramos. É um dos requisitos da oração, é justamente a crença. Você já viu alguém orar sem crer? Não acredito que possa ocorrer. Aliás, uma coisa que é importante, e isto é princípio bíblico, quando Deus, ele revelou a Davi, a Bíblia diz, 1 Crônicas 17, 25, revelou ao ouvido de Davi, que Davi haveria de construir um templo, a casa de Deus. Esta casa foi chamada casa de oração para todos os povos. A Bíblia diz que, ao ouvir esta revelação de Deus, ele teve confiança para orar na presença de Deus. Eis aí uma palavra bíblica que reforça este princípio bíblico de que nós oramos porque nós cremos e por isso nós oramos. Nós temos confiança. Pelo que o teu servo, disse Davi, achou confiança para orar em tua presença. A revelação da promessa para ele. Deus colocou no coração de Davi, na mente, no ouvido,
no ser interior de que ele construiria uma casa para a adoração do nome do Senhor. E isto lhe deu confiança. Eis aí uma promessa, uma palavra que quando nós assimilamos a promessa de Deus, isto gera confiança em nós, para nós orarmos, não é? Quando nós assimilamos a promessa de Deus, ou Ele revela, ou Ele mostra, ou nós discernimos a promessa de Deus, quando há discernimento da promessa de Deus nas nossas vidas, a gente tem confiança em orar. É o que o texto aqui está colocado. Amém, igreja? A Bíblia diz que nós precisamos não somente confiança na oração, tem outros requisitos na oração, da oração, a chamada oração verdadeira. Um deles aqui é não duvidar, como diz o versículo 21, diga assim, não duvidar, diga. É um dos requisitos da oração, é não duvidar. E um outro requisito basilar da oração, se o que eu peço é da vontade de Deus. O que eu estou pedindo é da vontade de Deus? O que eu estou pedindo é da vontade de Deus? O que eu estou pedindo tem propósito para o engrandecimento do reino? É um outro princípio, isto é, um outro requisito. Então veja, requisitos para nós orarmos, e orarmos com base nas Escrituras, uma oração chamada escriturística, uma oração que tem suporte. É preciso que tenhamos confiança, é preciso que não duvidemos, não é? Não duvidemos. Santo Agostinho dizia que a dúvida, ela entenebrece a mente. A dúvida obscurece a mente da pessoa. A dúvida não só entenebrece, eu diria mais ainda, a dúvida ela petrifica a mente da pessoa. A dúvida ela cauteriza a mente da pessoa. A dúvida cauteriza a mente da pessoa, sim ou não, igreja? Cauteriza, quer dizer, fica uma mente dura, de modo que ele não serve ao Senhor com uma boa consciência. Aliás, Hebreus 13, versículo de número 18, a Bíblia diz que ao orarmos, olha, o escritor sagrado dizendo, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Então veja que a oração, para que ela seja feita, requer confiança. Requer confiança. Você não pode abrir a boca e orar sem acreditar, porque de nada vale. Quando você ora confiando, quando você ora não duvidando, quando você ora tendo certeza de que está pedindo aquilo que é da vontade de Deus, 1 João 5, verso 14. Sempre nós falamos aqui, igreja. Qual o texto que eu citei, amados? 1 João 5, 14. Olha, nunca esqueça isto. Nunca esqueça isso, pelo amor de Deus. E esta é a confiança que temos em quem? Nele, não é? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que acontece, igreja? Ele nos ouve. Então veja, é preciso confiança, é preciso também que façamos pedidos que estejam dentro do telema divino, isto é, da vontade de Deus. Deus esteja ali ratificando o que eu estou pedindo com base na sua soberana vontade. Em outras palavras, eu não posso orar se Deus não se agrada com aquela minha oração. Nós não podemos orar e pedir a Deus algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Sim ou não, igreja? E da palavra. Aliás, eu estava aqui reservando essa parte final. A palavra é o fundamento da oração. Toda oração precisa ter base na palavra. Toda oração precisa ter fundamento na palavra. Toda oração ela precisa ter lastro na palavra. Toda oração precisa ter raiz e origem e inspiração na palavra.
Eu disse aqui uma ocasião, aliás, no encontro da juventude, que a palavra do pastor Mateu Henry é a seguinte, que as promessas de Deus, elas jazem em nossos corações e estão aguardando a serem transformadas em oração diante de Deus. Então nós oramos o quê? Oramos as promessas de Deus, nós oramos a palavra. Às vezes tem crente que diz, pastor, eu não tenho, às vezes as palavras somem da minha mente. Não vai sumir. Se você orar a palavra, se você orar diante de Deus, as promessas que Ele te fez, convertidas em oração diante de Deus, você nunca terá falta de palavra e será edificado, e renovado e restaurado no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Olha, o que é que a Bíblia diz sobre a questão do fundamento? Um dos primeiros, não é? 1 João não, Evangelho de João 15:16, o nome de Jesus, oração que é baseada no nome de Jesus. A Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O nome de Jesus é a autoridade maior. O nome de Jesus é a base maior para nós chegarmos diante de Deus, orando as promessas que Ele tem revelado na sua palavra. Nós descansemos nele e aguardemos com confiança o cumprimento destas verdades em nossas vidas. Amém, igreja? Quem pode levantar a mão e dizer, eu estou entendendo esta palavra, glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Olha, amados, para nós encerrarmos esta introdução, eu quero te dizer uma coisa, aliás, um pensamento que eu vi hoje à tarde, lendo esse texto, me preparando para trazer para a igreja hoje à noite. A negligência na oração seca o homem interior. A negligência na oração. O cristão que não ora, ele se seca interiormente. A oração é como se fosse a seiva para a planta. A oração é como se fosse o líquido, água, necessário e vital para sustentar a existência humana. A oração é fundamental, porque nós oramos, porque nós cremos, porque nós oramos, porque Deus está ouvindo as nossas orações, porque nós oramos, porque nós conversamos com Deus, porque nós oramos, porque Deus está vivo. Uma certa ocasião chegaram para Billy Graham e disse, ô Billy Graham, o teu Deus já morreu. Ele disse, como ele já morreu? Eu estava conversando com ele há 10 minutos atrás. Como ele já morreu? Não é? Ele está vivo. Nós oramos porque Deus está vivo, louvado seja o Senhor. E eu vou te dizer, um dos requisitos tremendos da oração, e porque nós oramos, está em Lucas 11, verso 1. Nós oramos, e quando nós oramos para entrar na presença de Deus. A oração nos leva à presença. Diga assim, a oração nos leva à presença. Diga. A oração nos leva à presença. A presença de Deus. Olha, verso 1. E aconteceu que estando ele a orar. Está falando de Jesus. E aconteceu que estando ele, Jesus, a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Este João aí é o Batista, não é? Jesus tinha costume de orar, ele se ausentava para orar. Aliás, ele nos deu exemplo em tudo, na oração, na evangelização, na prudência, na humildade, na comunhão, no acolhimento, no perdão. Jesus nos deu exemplo em tudo, inclusive na oração. E um dos discípulos chegou para Jesus, depois que Jesus orou, disse, ensina-nos a orar. Olha, boa palavra deste discípulo, diga juntos, igreja, diga, ensina-nos a orar. Amém, igreja?
boa, irmão Marcelo, este discípulo falar isso, ou indagar o mestre, perguntar ao mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que é que Jesus ensina? A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinou ali os discípulos, portanto, ensinou a buscar a presença de Deus. Quem ora, busca a presença de Deus. Diga após mim esta frase: quem ora, busca a presença. Quer dizer, ora buscando a presença. Quanto mais você orar, mais o grau da presença de Deus estará aumentado. Quanto menos você orar, menos a presença de Deus será realidade na sua vida. Isto é basilar, isto é elementar, isto é claro. Amém, igreja? A oração mais importante não é aquela coletiva, não é aquela oração litúrgica que fazemos no templo, não é aquela oração oficial. A oração mais importante é a oração do quarto. Já falei aqui algumas vezes, Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Esta é a oração mais importante, uma oração tremenda. Segunda Crônicas 7,14, se este povo que se chama pelo meu nome, oração com humilhação, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? A oração que traz cura interior, como nós já ministramos e falamos aqui, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, igreja? Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Antes de falar, talvez não dê tempo, talvez não vai dar tempo, só vou ficar nesta introdução. Temos algumas lições para compartilhar. A primeira, Filipenses 4, verso 6. Nesta linha introdutória ainda, olha que texto tremendo, não é? Quando Paulo diz, Filipenses 4, verso 6, quando Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de que, igreja? Pela oração e súplicas com ações de graças. Este texto aí tem várias lições, mas eu me apego a esta frase. Diga assim: antes, diga antes. Este advérbio de tempo e de lugar que diz o português. Não estejais inquietos por coisa alguma, ponto e vírgula. Antes da inquietude, antes da solicitude, antes da preocupação, antes da angústia, antes da aflição, orar. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Amém, igreja? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Não deixe a luta chegar para você orar. Não deixe a solicitude chegar para você orar. Não deixe o problema chegar para você orar. Ora antes, irmão. Ora antes, irmão. Ora antes, irmã. Amém, amados? Sim ou não? Quem aceita esta palavra? Quem aceita? Olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes. Quer dizer, fala de tempo. Antes que estas coisas ocorram, oremos, não é? Busquemos a Deus. Eu gosto desta frase. Não vou falar as outras lições, senão a gente não para nunca. Mas veja, uma outra palavra. A oração, ela é uma arma poderosíssima. Diga após mim esta frase: a oração, diga, é uma arma poderosíssima. O cristão, ele tem uma armadura, que Efésios capítulo 6, verso 11 fala. Ele tem uma armadura, não é? Dentre essas armaduras, o verso 18 fala da oração.
Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe como você fica firme? Além dessas armaduras que você tem, o verso 18 responde, não é? Orando em todo o tempo, você vai ficar firme contra as ações, as investidas do diabo. Orando em todo o tempo, com toda oração. Grava esta frase, todo e toda, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É totalidade, é completude das coisas. A oração não é por metade, não é por parcialidade, a oração é completa. Quando você entra orando em todo o tempo, é todo o tempo, é todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito, é com toda a oração, com toda a súplica. Você pode dizer, pastor, como? O que significa isso? É todas as modalidades de oração, jeitos, tipos, maneiras, posição, ajoelhado, deitado, de cabeça para baixo, não importa a maneira como você ora, lá na barriga do peixe, lá no campo esperando Rebeca, Abraão orou e Deus mandou cura para a sua casa, Isaac orou e Rebeca apareceu lá no vale, ele contemplou Rebeca vindo com os camelos. Ezequias orou, ele chorou. Davi orou, Deus realizou a obra. Quantos outros oraram? Jonas orou e saiu do ventre do peixe. A oração é a saída, a oração é a arma. O diabo está te perseguindo, ora, que ele vai embora no nome poderoso de Jesus e na autoridade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória! Isso é interessante, não é? Nós oramos porque cremos. Diga, igreja, nós oramos, diga. Nós oramos porque cremos. Nós oramos porque cremos. Eu quero aqui encerrar e dizer algo definitivamente para nós encerrarmos nesta noite. E a semana que vem a gente conclui esta mensagem. Eu vou dizer algo que é importante colocarmos para concluirmos esta introdução desta palavra. Tiago 4, verso 3. Esta palavra diz assim, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para o gastardes em vossos deleites. Sabe por que não recebemos? A palavra aí, receber, no original, ela tem a ideia de se apropriar. Pedimos e não nos apropriamos, e não conquistamos, e não tomamos posse. Por quê? Porque pedimos mal. A razão para gastardes, para esbanjar, para colocar sobre ou em nossos prazeres. Deleites ali, fala prazeres, prazeres no original, de toda a espécie. Pensa em qualquer prazer. Deus não vai te conceder nada, nós não vamos nos apropriar de nada. No plano espiritual, se o objetivo nosso ao pedirmos a Deus está relacionado com prazer meramente humano, com prazer humano, com egoísmo humano, com egocentrismo humano, deleites humanos, não é? Deus não nos concede. Eu dizia hoje, estudando esta palavra, conversando com o Espírito Santo, sabe por que Deus não nos dá mais coisas? É porque nós somos egoístas no aporte de recebermos. É por isso que Deus não nos dá mais coisas, porque nós somos egoístas. Deus só concede bênçãos. Eu disse aqui, falando sobre Deik, que a bênção de Deus ela vem em forma de semente. Deus só nos concede sementes espirituais. Só quando o nosso coração é singelo, ou está com singeleza de coração, quando o nosso coração é humilde,
quando não tem orgulho, vaidade. Não pense que Deus vai te dar alguma coisa para você ficar ufanado, vaidoso e cheio de jactância, de maneira alguma. Deus não nos dá nada para nós mesmos. Grave este princípio bíblico. Deus só nos concede alguma coisa se for para investirmos na sua obra e estivermos a serviço do próximo e para a glória do nome dEle, e para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Estou muito empolgado hoje, vou ficar até meia-noite pregando, mas vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem, você não falte, traga mais alguém para concluirmos esse estudo. Temos 3 lições a falar. A primeira: todos os nossos pedidos ficam sempre aquém do que Deus pode nos dar. Grave esse ponto. O segundo ponto, que falaremos na terça que vem: nós nunca esgotamos todas as possibilidades da oração. São inúmeras as possibilidades. E o terceiro ponto, a oração concordante. Ela é muito eficaz, a oração concordante. Nós vamos falar e falarmos com Deus. Nós vamos meditar nesta palavra e falarmos com Deus. E Deus vai trabalhar nas nossas mentes, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe.